Olá, crianças! A nossa aula agora é de história e o nosso conteúdo é fontes históricas. Olá, crianças! A nossa aula agora é de história e o nosso conteúdo é fontes históricas. Fontes históricas, o que são? São documentos que permitem o conhecimento da história de um povo. Esses documentos podem ser objetos, diários, esculturas, lendas, fotos e diversas outras coisas deixadas pelo mundo inteiro. E encontrá-las não só nos faz conhecer nossa história, como também a de outros povos. Fontes históricas, o que são? São documentos que permitem o conhecimento da história de um povo. Esses documentos podem ser objetos, diários, esculturas, lendas, fotos e diversas outras coisas deixadas pelo mundo inteiro. E encontrá-las não só nos faz conhecer nossa história, como também a de outros povos. Fontes que contam a história das cidades. Podemos conhecer a história das cidades por meio das fontes históricas deixadas pelas pessoas no decorrer do tempo. Na cidade de Teresina existem várias fontes históricas. No entanto, eu trouxe aqui para vocês duas dessas fontes. Uma é o Museu da Cidade, que por muito tempo foi conhecido por ser moradia do comendador português Jacob Manuel de Almendra e, posteriormente, passou a ser um museu, como a gente conhece hoje. E temos ao lado a imagem da Escola Liceu Piauiense, conhecida como Zacarias de Góes, Colégio Estadual Zacarias de Góes, que por muito tempo foi considerada uma das melhores escolas públicas estaduais da cidade de Teresina e serviu como núcleo de estudo para políticos, escritores e jornalistas. Fontes que contam a história das cidades. Podemos conhecer a história das cidades por meio das fontes históricas deixadas pelas pessoas no decorrer do tempo. Na cidade de Teresina existem várias fontes históricas. No entanto, eu trouxe aqui para vocês duas dessas fontes. Uma é o Museu da Cidade, que por muito tempo foi conhecido por ser moradia do comendador português Jacob Manuel de Almendra e, posteriormente, passou a ser um museu, como a gente conhece hoje. E temos ao lado a imagem da Escola Liceu Piauiense, conhecida como Zacarias de Góes, Colégio Estadual Zacarias de Góes, que por muito tempo foi considerada uma das melhores escolas públicas estaduais da cidade de Teresina e serviu como núcleo de estudo para políticos, escritores e jornalistas. Vocês conhecem os tipos de fontes históricas? Então, crianças, existem três tipos de fontes históricas: as fontes visuais, as fontes escritas e as fontes orais. Vocês conhecem os tipos de fontes históricas? Então, crianças, existem três tipos de fontes históricas: as fontes visuais, as fontes escritas e as fontes orais. Agora vamos conhecer as fontes históricas visuais. O que são fontes históricas visuais? São fontes históricas onde a gente pode compreender a vida de um povo por meio de fotos, pinturas, desenhos, objetos. Aqui eu trouxe para vocês quatro dessas imagens. A primeira delas é uma pintura rupestre desenhada em pedra pelos nossos antepassados. Ao lado temos a fotografia de várias crianças de uma determinada época, mostrando a forma em que se vestiam e seus hábitos.
Temos também a foto de 2 objetos, de um boneco fofão, muito estimado pelas crianças da época, e a máquina de datilografia, que posteriormente foi substituída pelo computador. E logo em seguida temos desenhos, pinturas, muito conhecidas mundialmente. E todas essas fontes visuais, elas nos mostram a história de um povo. Agora vamos conhecer as fontes históricas visuais. O que são fontes históricas visuais? São fontes históricas onde a gente pode compreender a vida de um povo por meio de fotos, pinturas, desenhos, objetos. Aqui eu trouxe para vocês 4 dessas imagens. A primeira delas é uma pintura rupestre desenhada em pedra pelos nossos antepassados. Ao lado temos a fotografia de várias crianças de uma determinada época, mostrando a forma em que se vestiam e seus hábitos. Temos também a foto de 2 objetos, de um boneco fofão, muito estimado pelas crianças da época, e a máquina de datilografia, que posteriormente foi substituída pelo computador. E logo em seguida temos desenhos, pinturas, muito conhecidas mundialmente. E todas essas fontes visuais, elas nos mostram a história de um povo. Fontes escritas. O que são fontes históricas escritas? São fontes nas quais a gente também consegue conhecer a história de um povo por meio das escritas que eles deixaram. Aqui temos 4 desses exemplos. Temos jornais, temos a Bíblia, temos aqui a escrita egípcia chamada hieroglifo e temos as cartas, que são, resquícios, né, são fontes que nos fazem compreender melhor, a história de um povo. Fontes escritas. O que são fontes históricas escritas? São fontes nas quais a gente também consegue conhecer a história de um povo por meio das escritas que eles deixaram. Aqui temos 4 desses exemplos. Temos jornais, temos a Bíblia, temos aqui a escrita egípcia chamada hieroglifo e temos as cartas, que são, resquícios, né, são fontes que nos fazem compreender melhor, a história de um povo. Fontes orais. O que são fontes históricas orais? São fontes históricas das quais também a gente consegue compreender a história de uma civilização por meio da oralidade, por meio da voz, do áudio. Aqui temos exemplos disso. É a gravação de uma reportagem onde tem o áudio, tem um gravadorzinho antigo, a imagem de um gravador antigo que também permite a gente conhecer a história do nosso próprio país por meio de gravações deixadas pelos antigos governantes, antigos moradores. Temos também aqui um senhor contando história para crianças. Ele pode contar eh, contos, fábulas, lendas. Então, tudo isso faz parte da oralidade. E temos os vídeos cassete, que são vídeos onde a gente encontra filmes que contam várias histórias de povos antigos, como egípcios, como hebreus. E é isso, crianças. Essas são as nossas fontes orais. Fontes orais. O que são fontes históricas orais? São fontes históricas das quais também a gente consegue compreender a história de uma civilização por meio da oralidade, por meio da voz, do áudio. Aqui temos exemplos disso. É a gravação de uma reportagem onde tem o áudio,
tem um gravadorzinho antigo, a imagem de um gravador antigo, que também permite a gente conhecer a história do nosso próprio país, por meio de gravações deixadas pelos antigos governantes, antigos moradores. Temos também aqui um senhor contando história para crianças. Ele pode contar contos, fábulas, lendas. Então, tudo isso faz parte da oralidade. E temos os vídeos cassete, que são vídeos onde a gente encontra filmes que contam várias histórias de povos antigos, como egípcios, como hebreus. E é isso, crianças. Essas são as nossas fontes orais. Espero que vocês tenham compreendido e gostado da explicação e bons estudos. Espero que vocês tenham compreendido e gostado da explicação e bons estudos.